A pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa? Pode ser um ou outro ou os dois. Então, tem times, né? Tem times. Eu gosto dos dois times. Assim, pessoalmente eu gosto dos dois. Tem coisas Você é maravilhosas. mais do quant, você é mais do quant, cara. Eu tenho muita coisa quant. E eu sou mais do qualis, né? Mas é legal. E eu acho que tanto a Pô, que quali legal. quanto a quant são belezas diferentes, né? São formas de produzir conhecimento diferentes. Sim. Tem áreas do conhecimento que são bastante quant, tem áreas do conhecimento que são bastante quali, tá? Eu gosto de ambas, eu nunca me decidi, tá? Qual que move mais meu coração, qual que faz ele cantar mais. Então, eu gosto de ambas e é muito bom, né? Mas tem diferença entre elas. A rigor, o que a pesquisa qualitativa, quando se fala, né, quantitativa e qualitativa, a gente está falando do desenho da coleta e da análise de dados. Então, gente, o ideal é primeiro você decidir o tema, depois você decidir a promessa, e aí você avança na decisão, se é qualitativa, quantitativa. Não faz isso antes. Isso daí é uma sequência decisória. E aí, quando chegar na parte de decidir como é que vai funcionar a coleta e a análise de dados, aí você vai para o quant, vai para o quali, vai para os dois, né? Depende aí dos seus grandes objetivos. E não existe uma melhor ou pior forma. O que é melhor? É qualitativo ou quantitativo? Depende da tua promessa. Eu quero fazer uma análise estatística do perfil das ações judiciais que envolvem divórcio no estado do Rio de Janeiro. A promessa puxa para o quant, meu amigo. É isso, né, Arthur? Então, depende da tua promessa. É óbvio que, ao longo do tempo, as pessoas vão desenvolvendo habilidades mais quant ou mais quali, né? Elas viram mais quantitativistas ou mais qualitativistas. Está tudo bem com isso. E é natural que isso afete a própria promessa delas. Elas chegam e falam assim, não, vou prometer desse jeito não, porque isso aí está muito quali para mim, eu sou quant. Inclusive, eu gosto tanto desses dados quant que agora a gente tem um sistema no programa de produção acadêmica e no Academy que basicamente puxa todas as informações do LAT de todo mundo e da plataforma Sucupira de todo mundo, e hoje eu tenho dados tão precisos sobre produção acadêmica de qualquer instituição e de qualquer pesquisador no Brasil que hoje até mesmo programas de pós-graduação e universidades não têm. E aí facilita para eu dizer exatamente o que a galera do PPA e do Academy precisa fazer. Então é uma coisa assim que eu gosto muito, né? Mas, cara, o quali também é importante, né? O quali é muito importante. Já fiz muita pesquisa qualitativa e sou fã também. As virtudes da pesquisa qualitativa e as virtudes da pesquisa quantitativa, tá? Eu vou falar de virtudes, né, gente? Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, ou que a qualitativa tem e a quant não tem. São ênfases, né, gente? São ênfases. Eu não estou aqui, né 880, né? Polarização isso daqui não, tá? O mundo é mais complexo do que A ou B, tá? Vamos lá, qualitativa, ó, por exemplo, ela tem um cunho mais exploratório, né? Como o Arthur falou, ela valoriza mais o aspecto emocional, mais intelectual, mais social. Ela permite bastante profundidade na tua interação com o pesquisado, né? Você tem a oportunidade de fato, pelo fato de você estar ali em contato mais perene, mais imerso, né? Você tem a oportunidade de ter muito mais contato com o pesquisado, de explorar, inclusive, coisas que não são ditas pelo pesquisado, os cenários, os contextos, a entonação de voz, a roupa. Então, a pesquisa qualitativa, ela te dá esse nível de profundidade muito interessante, né? Então, essas são as grandes virtudes. A pesquisa quantitativa, ela tende a ter maior blindagem a vieses da interação pesquisada, né? Então, o pesquisador, ele tende a influenciar menos. Eu estou falando de tendências. Tem pesquisa quantitativa viciadíssima por causa do pesquisador, mas há uma tendência de uma menor influência, né, do pesquisador em relação ao pesquisado, né? Porque, em geral, no quantitativo, você tem a questão do anonimato preservado e tal, tem as estratégias que são usadas no quantitativo para isso. No qualitativo, o que acontece? Às vezes o pesquisador está influenciando mesmo sem ter essa intenção.
né? Por exemplo, o cara tá lá fazendo a entrevista, e aí o entrevistado tá falando um negócio que é muito... Ele concorda muito, né? Cara, ele tá ali naquela... Minha tese de doutorado tá falando, entendeu? Meu Deus! Minha hipótese sendo corroborada. O cara tá lá na euforia, né? Aí o que ele faz, o pesquisador? Ele começa a, com a sua postura, encorajar o pesquisado a continuar naquele discurso, né? Por exemplo... Proselitismo metodológico. Né? Ou então até mesmo assim, com pequenos adjetivos, né? Muito interessante. Oh, nunca tinha pensado nisso. Que legal. Oh, parabéns. Conte-me mais. Parabéns, meu irmão. Conte-me mais. Né? Então, isso tudo faz com que você tenha uma maior propensão, apesar de não necessariamente ocorrer, a essa influência. E tem pesquisador que está influenciando nos seus resultados, mesmo que de maneira inconsciente. Na Quant, você tende a ter um pouco mais de habilidade. Não é completa, não, mas você tende, né? Os dados versam sobre um número gigante de pesquisados, dependendo da sua proposta de pesquisa, mas mesmo que não verse sobre um número gigante, né? Versa sobre um número bom de pesquisados, né? Um número maior de pesquisados, diferente da Quali, que às vezes para eu pesquisar, fazer entrevista com 200 pessoas seria mais complicado, mas um questionário pode ser mais fácil. E talvez uma maior capacidade de generalização, né? Então, são virtudes dos dois lados, né? E não tem nada de errado com isso. Nenhum dos dois estão errados. Inclusive, eu, Felipe, prefiro usar os dois, né? Apesar de eu ter mais quantitativas do que qualitativas, eu prefiro usar os dois, tá? Por quê? Porque eu acho que traz uma riqueza muito grande para as minhas pesquisas, né? Então, é basicamente isso, né? Quando a gente fala de quali, de quant. Mas agora, Felipe, mas poxa, então eu vou fazer quant porque eu não influencio. Depende, né? Vou contar um caso curioso, né? Eu sou da Unimed, né? O meu plano de saúde é Unimed. E aí, Arthur, quando eu entrei na Unimed, eu lembro perfeitamente, cara, era sexta, assim, mais ou menos nesse horário, assim, final do dia e tal. Eu já tava cansado, já tava brabo, ainda ter que ir na Unimed. E beleza, cheguei lá, aí me deram um formulário para eu preencher. E o formulário, cara, ele tinha mais ou menos de 80, 90 perguntas, mais ou menos isso. Que legal. Pô, meu irmão, sexta, responder 80 perguntas, né? Aí eu falei, pô, vou responder isso daqui sério, né? Não vou fazer igual no Enem, não, que a galera marca tudo A. Vou responder isso aqui sério. E, pô, sexta-feira, no Rio de Janeiro, no calor, significa o quê? Meus amigos estão me aguardando ali no Pavão Azul pra gente, né, começar o Pavão Azul, sensacional. Tá? Então tava atrapalhando o meu Pavão Azul, Unimed. Já começamos mal o meu relacionamento com a Unimed. E aí o que aconteceu, cara? Lá pra questão 60, tá? E eu respondendo sério, veio a seguinte pergunta: a vida tem sentido pra você? E olha as opções. Opção A, sim. Opção B, não. Cara, eu pensei muito em marcar o não, cara. Mas marquei o sim, né? Marcar não tava fazendo sentido, não. Se tivesse um talvez, eu marcaria com certeza, né? Dependendo do número de questões, dependendo do contexto em que o pesquisador está respondendo, pode viciar também, entendeu? Então, o mais importante é você ter consciência, enquanto pesquisador, do que você está fazendo na sua metodologia de pesquisa, na sua pesquisa científica, para que você possa produzir os melhores dados para responder a sua promessa de pesquisa.